Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos para mais uma análise de partida. A partida começa com uma defesa siciliana, uma das aberturas mais combativas do xadrez. As pretas buscam contra-ataque, mas as brancas escolhem um plano agressivo, ataque direto ao rei. Essa abertura teve faísca do ataque nos lances de 1 a 7. Então, quando jogou E4, esse foi o primeiro lance. Controle do centro e abertura de linhas para a dama e para o bispo. Essa é a abertura de linha. As pretas responderam com C5, a siciliana. As pretas aí lutam pelo centro de forma assimétrica, né? Vamos buscar também dominar o centro. Cavalo F3, desenvolvimento, controlando E5, controlando E4 também, a D4, E5 e D4. Desenvolvimento natural. Fazendo pressão em E5. Pretas não podem nem avançar peão, que será capturado. Mas elas resolvem jogar D6, porque D6 mantém uma estrutura típica da siciliana, defende o peão de C5 e controla E5. Ninguém pode chegar em E5 aqui que o peão pode capturar. Então, bispo C4 aponta diretamente para F7, mira F7, a casa mais sensível do campo preto. As pretas respondem com bispo G4, cravando o cavalo, tentando ganhar tempo. Isso é o que as pretas fazem, ganhar tempo. Bispo G4. Aqui já tem um lance tático maravilhoso. Eu não fiz o lance jogando contra o americano. Passei batido, resolvi guardar primeiro o rei, mas tinha um tático. Bispo captura, dando cheque. Rei captura, cavalo dá cheque e dama pega bispo. Ganharia um peão e destruiria o roque do oponente. Mas quando joga bispo cravando, opa, vem cá a torre, você quer cair antes de tempo, não faça isso, você não vai se perder. Fique quietinho no seu lugar, não se mexa. Cavalo C3, ó. Mais controle, desenvolvimento de peça e mais controle no centro do tabuleiro. Desenvolvimento e pressão no centro. Então vem o cavalo C6. Aliás, cavalo F6, ameaçando o peão central, tentando proteger. Tem novamente? Pum, tem não, porque agora tem um cavalo. Se capturar, recapturar, se cavalo der cheque, rei pode se esconder e bispo captura. Dama não pode capturar bispo porque o cavalo defende. Então, roque é importante nesse momento, segurança do rei. Com o rei seguro, pode partir para o ataque. Aí já não tem mais problema. Guardar o rei assim que as peças começam a ser desenvolvidas. As pretas jogaram G6. Esse lance não foi muito bom. Vai fianquetar o bispo, ó, colocar o bispo em G7 para rocar. Preparou isso. Essa é a preparação do fianqueto. Mas as brancas agora respondem com torre E1, porque depois do roque ela ficou pronta para entrar em ação. Torre E1, agora pode avançar. E quando joga torre E1, lá vem o bispo G7. Se preparou o fianqueto agora apareceu. Bispo G7. Como é que faz aí? Como é que joga esse negócio? Imaginei que jogando um E5 seria muito bom, porque se peão captura, tem a torre para capturar. Não pode capturar com o cavalo porque tem um bispo, mas também pode provocar um lance tático, porque nessa abertura
italiana com defesa siciliana, tem tático para tudo que é lado. Sempre aparece um tabuleiro. E quando aparece, tem que aproveitar o momento. Então veio o primeiro momento crítico. Joga E5. Vamos tentar desmoronar o centro das pretas. Jogando E5. A ideia é abrir o centro antes que o rei possa rocar. Então, quando o rei ainda está no meio do tabuleiro, como ele está ali, ó, abrir o centro é como abrir as portas de um castelo sitiado. Ali está o castelo sitiado, vamos abrir as portas, forçar, porque o rei está na mira. E se está mirando o rei, portas abertas, o rei pode ser aprisionado. Nós aí estamos no meio jogo. Então, o sacrifício que rasga a posição está aí, nos lances do 7 a 16. Aliás, D, captura E5. Quando captura, tem duas opções para recapturar. A primeira é com o cavalo, mas perde a dama. Nem se meta em capturar. A segunda é com a torre, mas ao capturar com a torre, o cavalo pode sair, né, e deixar o bispo ameaçando a torre e ameaçando o cavalo. Tem essas duas opções, mas também tem uma terceira. As pretas aceitaram a briga, capturando, tem a terceira opção. E a terceira eu achei mais interessante. Eu pratiquei. Bispo estava mirando F7, foi lá e capturou. Sacrifício em F7. Bum! Cheque no rei. Recuperou o peão que estava perdido. E agora? Vai capturar ou não vai? Bom, o oponente deu uma olhada, disse: vou capturar porque aqui não tem nada demais. O objetivo desse sacrifício aí é deixar o rei exposto. É destruir a coordenação das peças pretas. E em xadrez é assim. Às vezes é preciso perder um soldado para capturar o rei. E o rei foi lá e capturou. Bum! Ganhou uma peça. Olha aqui, ó. Bispo e peão. Preto, branco só pegaram peão. Mas agora vem a bomba. Vem cavalo. Cavalo captura E5. Olha que garfo lindo. 1, 2, 3. Ficou até triangulando, né? Fazendo aquela espécie de triângulo, esse garfo, ó. Tchum, tchum. Cheque. E ameaçou o bispo. Rei está em cheque. Ninguém pode capturar o cavalo, o rei tem que fugir. Então o rei foge para G8. Vamos para G8. Cavalo voltou. Recuperou. Agora está ganhando um peão. Então, a estrutura da preta aí está desmoronada. Recuperou material, rei fugiu, cavalo G4, desmoronou a estrutura das pretas. As brancas aí tem material, deixando o rei inimigo exposto. Então mandou um H5, cavalinho, sai daí, expulsa o cavalo. Tem algumas casas para ir? Tem, mas duas seguras. Resolveu ir para E5, porque em E5 ameaça capturar em G6. As pretas vão providenciar defesa para G6. Tem defesa? Tem sim. O cavalo aí está bem centralizado. É uma peça monstruosa quando se centraliza. Cavalo capturou E5. Bom, vamos fazer uma troca, né? Cavalo B, D7. Deixou tudo como está. E poderia ter capturado, mas eu imaginei, não, deixa para lá, deixa, não quero capturar aquele peão agora. Eu vou colocar dama E2, porque esse desenvolvimento defensivo, a dama E2 fica mais ativa. Se capturar, eu capturo e depois já tem outro peão ali ameaçado, conjuntamente com torre e dama na mesma coluna, tudo vai dar certo, fica no mesmo. Então, dama E2. Brancas jogam dama E2 e espera o lance do adversário. A coordenação das peças e a ameaça tática em E6. Com esse lance ficou tudo certo.
Cavalo capturou E5. Não mediu distância. 1, 2, 3. Opa, capturou. Agora a dama tem que capturar. Pretas eliminam o cavalo forte das brancas. Então brancas vai lá, retoma a peça e tá tudo igual. Não, as brancas ganham um peão. Dama captura E5. Esse cavalo forte foi eliminado. O cavalo das pretas também ficava numa casa boa, viu? Dama agora está centralizada e extremamente ativa, enquanto a dama das pretas ainda está na sua casinha original. Não é bom sair muito cedo para o jogo com a dama, mas saiu para capturar e saiu para recuperar a peça, não saiu passeando no tabuleiro à toa. Rei H7, tentativa aí de se esconder e defender seu peão. O problema é que aquele peão só tem uma peça defendendo ele, que é o rei. Então, tem alguma coisa para fazer aí de bom? Eliminar mais alguma peça do oponente? Tem sim. As brancas pode eliminar aquela e pode eliminar essa. Qual o problema de eliminar aquela? A armadilha para levar a checkmate ou perder a dama. Porque se capturar E7, ó, a torre entra. Não, se capturar E7, dama captura, torre captura e a torre entra para tentar dar checkmate. Então, não é bom capturar aquele peão. Então, resolve capturar C5. Tá de graça? Vamos lá. Dama captura C5, ganha mais um peão. Olha a estratégia funcionando. O golpe aí tático, excelente. Ganhando peão, atacando C8. Mas C8 ali pode ser protegido e pode ser atacado pela torre. Mas a branca está mantendo pressão. Mas a torre vem. C8, ataca a dama. Não pode capturar que está defendida. Bom, tudo bem, sem problema. A dama vai ser expulsa, vai. Mas procura uma casa onde ela fique atacando peças. Dama B5. Atacou o peão de B7. A dama continua ativa e cria pressão no flanco da dama. Então, dama D4, deixou o peão de graça, é isca, não vá não. Outro peão de graça, é isca, também não vá. Analisando a posição, resolvi não ir nem capturar um, nem capturar outro, porque o rei aqui está em perigo. Dama ameaça e depois tem um cavalo aqui, ó, ajudando a ameaça. Então, na hora de analisar, disse, não dá certo capturar, não dá certo capturar. Ou dá certo capturar e tem defesa. Dama D4 aqui, ó, foi um contra-ataque central. Vou capturar, mas só depois de um lance. D3. Por que D3? Apoio para o cavalo. Apoio para o cavalo. E as pretas, nessa posição, resolveram jogar com o cavalo. Jogaram o cavalo G4. Ameaçou e ameaçou. Bom, até então aí a consolidação da posição melhor para as brancas. A estratégia foi abrir a longa diagonal. Eita! Proteger E4, foi protegido, e preparar ataque. Tudo está preparado. Mas o clímax tático começou, a invasão final, nos lances 16 a 23. Cavalo G4 aqui, ameaçando, juntamente com a dama. As brancas têm que se defender, porque as pretas tentam contra-jogo. Lembra do peãozinho D3? Para que serve o peãozinho? Agora foi muito útil. 1, 2, 3, ficou protegido por duas e defendeu a casa F2. Ao defender F2, controlar essas casas críticas, lá vem a torre de H. Torre de H, ó, F8 tem um ataque, 2 ataques, opa, 3 ataques. Só tem uma defesa, 2 defesas,
Ô rei, tu quer cair antes de tempo? Tu não vai cair não, cara. Fica calmo aí. 1, 2, 3, atacando uma peça. 1, 2, defendendo uma peça. Como é que vai ficar a situação? Tem recursos, o que poderá fazer? Ameaçar a dama. C3, ele não vai poder capturar nada aqui agora porque a dama está ameaçada. Ganhar tempo em cima da dama. E ao jogar C3, esse eu digo, um lance profilático. Profilaxia no tabuleiro. Expulsa a dama. Fortalece o centro. E dama é obrigada a se mover. E o ataque aqui começa a desmoronar. Porque tinha 1, 2, 3 atacando. E agora só vai ficar 1, 2. Mas as defesas estão compatíveis. Também tem 2 defesas. Dama ameaçada. Foge para D8. Recuou defensivamente. Brancas vão jogar onde agora? Já que encontrou recursos? Bom, tem ataques em F2, tá? Tem 2 ataques. Como é que faz para diminuir essa quantidade de ataque em F2? É uma aula didática aqui, bem didática. H3, pum, expulsa cavalo. Não pode capturar porque o cavalo captura. Cavalo H3 e cavalo aí, o oponente resolve jogar seu cavalo. Olha lá o lance. Poderia voltar para H, poderia voltar para F, mas ele joga em 1, 2, 3. Muito bem. Bem jogado, boa tentativa. Joga cavalo E5. E cavalo E5 aí quer fazer o quê? Centralizou. Cavalo está bem centralizado, mas está perdido. Cavalo centralizado perdido. Como, professor? A dama não pode capturar, não. Tem um bispo. Oh, tem um bispo, é verdade. Mas como é que vai ganhar esse cavalo aí? Tem uma forma. O rei preto começa a ficar sem casas, tá? Cavalo G5. Brancas jogam 1, 2, 3. Cheque no rei. E aí o rei começa a ficar sem casas. Esse é um novo ataque. A gente pode dizer, foi um ataque aí que descobriu, ataque descoberto. Ó, por que descoberto? Atacou o rei e descobriu a peça que estava ameaçando o cavalo. Ó, essa peça está ameaçando indiretamente, agora ficou diretamente. Tem um ataque, 2 ataques. Por isso que o cavalo, quando foi para E5, ficou perdido por causa desse lance intermediário. Cheque no rei. Cheque. Rei tem que fugir e foi para H8. Única casa razoável, H8. Se mantenha tranquilo que vai chegar a sua vez ainda, rei. O começo é agora. E vem a explosão tática. Torre captura E5, sacrifício de qualidade. Pum! Capturou, mas tem um bispo. Tudo bem. Tá aqui o bispo, ó. Capturou E5. Não tinha problema não, tem que capturar mesmo, é praticamente forçado. Abre linhas contra o rei, fica assim aberta, elimina o defensor. E quando o rei está exposto, cada linha aberta é uma sentença. Bispo capturou E5 e vai ser recapturado. Foi forçado o lance. Então dama captura E5, dá cheque. Para onde vai, senhor rei? Lá vem os lances táticos aparecendo de forma incrível no tabuleiro. Cheque, dama ameaça rei, e rei vai ter que fugir novamente, sempre fugindo e ficando exposto. Rei joga para G8, é única, né? Porque não pode vir para H7 por conta do cavalo, e quando vai para G8, esse rei já passeou muito. Já foi em F7, saiu de E6, foi para F7, já fez um passeio tremendo, voltou para G8. Agora tem aquele lance tático que as pretas podem pedir demissão da partida. É o golpe final. Pam, 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 pam. 1, 2, 3. Ameaçou a dama. Ameaçou a torre. É o garfo. É o duplo de cavalo. O que é que pode ser feito aí com essa ameaça?
posição está completamente perdida para as pretas. Essa ameaça aí é tremenda. Está ameaçando até um mate. Aonde, professor, que está ameaçando o mate? Não é somente para capturar a dama ou a torre? Não. Se a dama tentar fugir daí para não ficar perdida, não ser capturada, se fugir para E7, aliás, D7, se fugir para E8, ou então se fugir para B6, vai levar mate, porque o mate está preparado. Então ameaçou a dama e ao mesmo tempo ameaçou o mate. O que é que as brancas, aliás, as pretas podem fazer nessa situação? Abandonar. E abandonaram para não levar mate. Abandonaram para não perder a partida mais rápido. Foi isso que aconteceu. Abandonou para não levar mate, porque não tem defesa. Ou perde a dama ou leva mate. E perder a dama, a essas alturas do campeonato, praticamente perde o jogo. Então resolveu abandonar. Qual é a lição? Quais são as lições estratégicas dessa partida? Ataque ao rei no centro. O rei demora muito para rocar, vamos atacar. Isso aconteceu sim. Ataque ao rei no centro. Foi no lance 7, quando houve aquele E5. Peão capturou, aí teve o sacrifício de bispo. Cavalo deu cheque, quando o rei captura, e pegou o bispo de volta e a partir daí desmoronou tudo, toda a estrutura das pretas. O sacrifício temático em F7, bispo capturando F7, é um clássico. Quando o rei está no centro, quando o cavalo pode saltar para E5 para recapturar tudo de volta e ganhar material. A iniciativa vale mais que material. Às vezes é necessário entregar material para ficar com a iniciativa. Dama mais cavalo mais torre trabalharam perfeitamente em harmonia, até chegar o momento em que as pretas pudessem desistir, abandonar. No xadrez, o rei que sai cedo para a batalha raramente volta vivo ao castelo. Está no seu castelo guardadinho, escondido, protegido. Não saia cedo demais para a batalha, não. Porque se sair cedo para a batalha, raramente vai voltar vivo para o castelo. Gostou da análise? Deixe seu like e se inscreva no canal.